Do livro Vinha de Luz, capítulo 136 de 180, Filhos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 136. Filhos, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 1. Se o direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde, em desânimo, ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvidouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso, é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos agora com o capítulo 136, que leva o título de Filhos. Com esse título, Emmanuel utiliza esta passagem evangélica escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Emmanuel inicia nos explicando melhor esta passagem, dizendo que se o direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Ele enfatiza o direito e o dever, que todos nós temos
o direito de nos elevar, de nós progredirmos moral e intelectualmente. Agora, nós temos o dever, que é esta zona de serviço, porque sem o dever nós não vamos conseguir esta elevação. Continua dizendo, não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Ele nos informa ou nos lembra que não só os pais que têm obrigações com a família, com os filhos, mas também os filhos necessitam vigiar a si mesmos, para que eles não saiam do caminho que é o caminho correto. Nesta outra parte, ele diz: quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Olha, aqui é interessante, porque ele começa a nos dizer que o pai e a mãe estão ali dando os exemplos para que possam ser seguidos. Mas muitas vezes acontece da mocidade sofrer de um estranhável esquecimento. Esse esquecer aqui, ele pode ser relativo a esta encarnação e da outra encarnação também. É necessário que a gente tenha em mente que a questão da pessoa, depois de determinada idade, 18 anos, por exemplo, essa mocidade já se coloca como aquele espírito anterior, completamente ali, lúcido do que é a sua personalidade. E continua dizendo que estima, ele está falando desta mocidade que está tendo esse estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar, mais tarde, em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Então, esses jovens, eles esquecem. Se bem que hoje nós temos também influência dos amigos e principalmente daqueles que estão estudando, fazendo faculdade, por exemplo, tem essa questão de ter ali influências de todos os sentidos. Então, eles estimam criar novos caprichos. Estimar é ter afeição, admiração para esses rumos caprichosos. O capricho é esquisito. Então, ele tem ali uma admiração, uma afeição por uma coisa esquisita, fora de nexo, podemos assim dizer. E ele desdenha, ali, desdenhando sagradas experiências. Desdenhar é rebaixar, é colocar aquilo que ele recebeu, que ele teve no passado, como se fosse uma coisa ridícula. É aquelas experiências de quem a precedeu, ou seja, dos pais. Então ele entra no ridículo dizendo que esta experiência ou estas experiências que ele recebeu dos pais, ela não vale mais nada. Agora, no desdobramento das realizações terrestres, ou seja, à medida que vai passando os anos, ele vai voltar. Ele vai voltar mais tarde em desânimo. Ou seja, ele começa a perceber que ele estava completamente equivocado e passou ali anos a fio querendo debater
com as sagradas experiências que os pais o legou. Então ele vem em desânimo ao ponto de partida. Ou seja, ele vai voltar lá, no início daquele ponto que ele poderia ter dado continuidade à sua evolução, mas ele vai ter que começar de novo. E esse ponto de partida é quando ocorre esse ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Então, uma coisa ou outra acontece para que ele possa voltar ao ponto de partida de onde ele iniciou equivocadamente o seu entendimento sobre a vida. E os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. Ele está dizendo que os filhos, eles estão marcados por divinos deveres. Eles têm deveres, não é somente os pais que têm deveres para com eles. Porque a partir de uma determinada idade, como foi dito, 18 anos, por exemplo, ele já é responsável perante a sociedade por qualquer coisa que ele fizer. E o pai e a mãe, não que eles deixam a criatura fazer o que quer. Não, não é isso. É porque vai caber a ele tomar as suas decisões. É isto que nós temos que entender. Então, eles estão marcados com esses deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor. Ou seja, os pais foram confiados pelo Senhor para a senda humana. A senda é a rotina, o caminho humano. Então, aquele filho que pega os conceitos, os ensinamentos do pai, da mãe, mesmo que ele não concorde, mas ele vai fazendo aquilo até que ele possa ter certeza daquilo ou não. À medida que ele vai desenvolvendo, evoluindo, não muito longe ele já percebe. Muitos percebem logo depois, né, que ele estava no caminho equivocado. E aí ele começa a aprender mais com o pai e com a mãe, pedindo conselhos para outras coisas, mesmo ele sendo maior de idade. E é isto mesmo, porque aquilo que o pai e a mãe passou, né, na vida, eles têm muitas experiências para serem passadas para os filhos. Agora, se os filhos acharem que aquilo não tem valor e passar totalmente alienado na vida, ele está perdendo tempo, está perdendo a sua encarnação. Nesta outra parte, é indispensável prestar obediência aos progenitores. Os progenitores são aquela pessoa de quem é descendente. Isto é indispensável, que eles tenham obediência, mesmo não concordando ali em alguns pontos, mas deixa o tempo passar. Dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Então, eles vão continuar e vão ter essa semelhante atitude justa, que é respeitar os pais. Respeitar os pais, mesmo nas coisas que eles não concordam. É importante isso. E diz assim, se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Neste parágrafo, Emmanuel está se referindo àqueles pais que vão para
um caminho completamente esquisito, um caminho completamente de zonas inferiores. Vamos dar exemplo. O pai, a mãe, as crianças estão crescendo e eles dão maus exemplos. Dão maus exemplos de fumar, por exemplo, de beber a bebida alcoólica desvairadamente, de ver que o filho está pegando alguma coisa do coleguinha, por exemplo, ele não fala nada, faz de conta que não viu. Então ele está ensinando ele a roubar. Não é assim? Então, muitas vezes, esses pais não agem devidamente como os pais que deveriam. E dessa forma, eles estão escolhendo esse estacionamento em zonas inferiores. Mas mesmo assim, nessa ordem, não é razoável relegá-los. Ou seja, banir, eliminar da sua vida. É necessário que os filhos tenham ali a compreensão para que possa ajudá-los a sair daquela situação, para que eles possam ver o exemplo do filho. O filho ensina muito para o pai e para a mãe. É muito importante isso. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime, para atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Muito interessante aqui. Ele está se referindo a esses pais que vão para as zonas inferiores. Eles não dão um exemplo positivo para os filhos. Essa é a questão. Mas aí é um alerta para os filhos. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez. Ou seja, não deve acompanhar o pai e a mãe nesse sorvedouro. O sorvedouro é um abismo da insensatez, porque ele está vendo que o pai e a mãe não estão bem, espiritualmente falando. Então não deve acompanhá-los naquele abismo, porque vai se dar mal também. Mas, ele diz, encontrarão, ou seja, esses filhos vão encontrar sempre um recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Os filhos têm que perceber o sentido da gratidão. A gratidão é quando a pessoa percebe no pai e na mãe os responsáveis pela vida que ele tem. Ah, mas o meu pai não me deu bons exemplos, meu pai é isso, aquilo, minha mãe. Não tem que falar nada. O que tem é você ter a gratidão por eles, mesmo que você não recebeu bons conselhos. Porque os seus pais, eles estão os seus pais, e você deve entender que você nasceu nesta família, não é em outra família, não deveria ser em outra família. Desta forma, você tem que entender também que as pessoas só dão o que têm. O seu pai, sua mãe, deu para você o melhor que ele tinha. Ah, mas ele não deu nada de bom. É porque ele não tinha para dar. É isto que nós temos que entender. A pessoa só dá o que tem. Então, desta forma, é preciso que o filho perceba que os pais estão nessa zona inferior, e, portanto, não tem que acompanhá-los, porque ele tem que realmente se preservar. Na conclusão, ele diz: não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica.
Olha, é um fechamento extraordinário, porque o filho um dia vai ser pai, um dia ele vai ter uma família. Normalmente acontece isso. Então, ele tem que perceber que se ele for descuidado como filho hoje, ocioso e perverso, vai ser um pai inconsciente de amanhã. Amanhã ele vai repetir aquilo que ele aprendeu e que ele não deveria. E será um homem da linha inferior, que não vai fruir, não vai receber ali a felicidade doméstica. Uma lição extraordinária para que a gente possa refletir como andam nossos filhos, como andam nossos pais, para que nós possamos tomar as melhores atitudes, que naturalmente estão no Evangelho de Jesus. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.